Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui com a Ká Morandi, ela é founder da BeDone, uma aceleradora comercial para agências. Eu sou o Vinícius, CEO, founder e Creative Director do Studio Yellow, e para mim é um prazer receber a Ká aqui hoje, porque a gente vai falar sobre um assunto muito sensível para qualquer agência, que é justamente o processo comercial. Eu, como gestor de agência, eu sei muito bem as dores que uma agência tem para continuar adquirindo clientes que estejam dentro do perfil, que tenha o budget correto, que tenha o match de personalidade entre o dono do dono da empresa que está contratando e o dono da agência. Então, é uma relação muito pessoal, muito próxima, e ter alguém que está acelerando esse processo, está estudando o processo para poder desmistificar e dar técnicas para quem tem uma agência, eu achei fantástico. Então, cara, um prazer recebê-la. Por favor, se apresente ao público. Obrigada, Vinícius, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje, compartilhar um pouco, né, da minha trajetória e um pouco do que a Bidano vem construindo assim no mercado. Eu sou formada, né, em administração, fiz MBA em marketing, em planejamento estratégico e depois eu fiz mestrado em negócios internacionais. Né? Então, toda a minha formação ela vem de negócios. As coisas combinaram muito bem, né, dentro da minha carreira e também da minha formação quando eu entrei na RD e eu tive a oportunidade de me aproximar do mercado de agências, né? Então, trabalhando dentro da área de canais, e foi aonde já comecei a entender um pouquinho da dificuldade que as agências tinham de geração de novos negócios, né? Porque esse era o nosso desafio na RD, né? Vender o RD Station com as agências, mas a gente percebia que as próprias agências tinham dificuldade de construir os próprios serviços, né? E estruturar um processo comercial que fosse de fato mais escalável, né, e que gerasse mais receita para ela também, né? Então a gente criou um grande programa de educação para as agências nesse sentido, mas obviamente muito de forma indireta, era mais educacional do que prático, né, de forma comercial. E aí depois saí da RD, fui para grandes agências de publicidade trabalhar como diretora de negócios, né, de marketing, e em 2020 eu abri a Bidano. Então, a Bidano, ela surgiu com uma ideia inicial de geração de negócios para as agências. Então, basicamente, nosso principal serviço durante muito tempo foi a terceirização comercial para as agências no Brasil. Agências de grande porte, médio, pequeno porte, cada um com a sua estrutura, com seus desafios, como você falou, né, Vinícius? Cada agência aí tem um ICP, né? Cada uma está buscando algum tipo de perfil de cliente no mercado, tem cases estruturados em diferentes segmentos, em diferentes formatos, é específico em tipos de serviço, então tudo isso vai impactando ali dentro da estratégia comercial. E aí em 2022 para 2023, a gente também começou a ser muito acionado pelas marcas que estavam buscando agências, porque elas entendiam que a gente começou, né, a circular muito nas agências e começavam organicamente a tipo, você tem alguém para alguma agência para me recomendar? Eu estou com uma concorrência aqui em aberto. E a gente percebeu que poderia ser uma oportunidade de negócio também, atender as marcas que estão buscando por agências qualificadas no mercado. Né? E no final das contas, a gente estaria resolvendo o nosso propósito inicial, que é gerar novos negócios para as agências. Então, a partir daí, a gente estruturou esse serviço para as marcas também, e a gente se posicionou como esse hub de conexão entre marcas e agências, e abrimos, né, um programa de parcerias aqui para as agências também, para que elas possam absorver esses projetos de acordo com esse fit, né? Então, a gente vai ver ali quais são as características, e aí a gente vai fazer o match mesmo, né, entre budget, entre escopo de serviço, entre momento ali daquela empresa. Então, acho que assim, de forma bem rápida, assim, essa apresentação de mim e da Bidano, acho que dá esse contexto inicial para a gente conversar. Perfeito, perfeito. Tendo assim um high level concept, é como se fosse o Tinder entre empresas e agências, né? Você faz o match ali deles e faz isso acontecer. Pessoal, eu também queria dar boas-vindas aqui para a Priscila, que é a nossa responsável por novos negócios no Brasil. Priscila, muito obrigado. A Priscila, inclusive, que convidou a cá, ela que organizou esse encontro maravilhoso. Então, Pri, por favor, também se apresente para que a gente te inclua na conversa. Eu que agradeço. Prazer estar falando com vocês aqui. Estou aqui no Brasil e firme e forte nos novos negócios. E a Ká já é uma conhecida, uma querida, muito talentosa, então fiz questão de convidá-la. E a gente está aqui para aprender muito hoje.
né? É isso. Obrigada, pessoal. Com certeza, com certeza. Bom, a ideia é fantástica, obviamente é algo que eu, como gestor de uma agência, eu vejo claramente o valor, em pouquíssimo tempo eu já consigo identificar isso. E, Cá, como é que começou a você, assim, né, você já deu um resumo, mas qual que foi o momento, qual que foi o clique que você falou assim, tá, eu tenho todo esse background de administração, né, eu tenho esse conhecimento técnico. Aí entendo que, né, a vida te levou para a RD, que é um lugar que você tratou com muitas agências. Qual que foi o momento, qual que foi o clique de você falar assim, meu, eu consigo fazer isso, eu consigo melhorar esse ponto, eu consigo resolver essa dor, também de ter a coragem de empreender, né, de sair ali da RD, de sair de uma cadeira e ir para a cadeira do empreendedor e falar, agora eu vou tentar o meu negócio, né? Me conta um pouquinho dessa transição, porque isso acontece com muitos donos de agências, muitos gestores também, e eu acho que essa passagem também é uma coisa interessante a gente comentar. Perfeito. Bom, não espere uma história bonita e planejada, porque realmente não foi o que aconteceu, assim, né? Obviamente, assim, eu sou muito organizada, né, em relação, assim, à carreira, em relação, tipo, ao que eu estou me desenvolvendo, né, o tempo todo. Mas foi realmente, assim, muito oportunidade, eu diria, na pandemia, né? Então, a pandemia, como ela veio, né, devastando muitos negócios, né? Ela também foi ali uma abertura para que outros negócios e outros modelos nascessem. Bidan nasceu no meio desse caos, né? Então, nessa época, eu estava em São Paulo, trabalhava numa grande agência de publicidade e a gente estava, né, nesses movimentos de repensar, né, muita coisa, e aí veio a pandemia, né, como um todo, e aí eu estava em casa, né, literalmente ali, né, trancada em São Paulo, né, aquele caos que foi, né, aquele silêncio, na verdade, na cidade, que a gente nem imaginava que fosse possível ver São Paulo daquele jeito, então foi bem assustador. E como eu era PJ na época, eu comecei, tipo assim, como eu estava com muito tempo livre, eu comecei a conversar com muito dono de agência, que eu já tinha conhecimento e tudo mais, muito na ideia de ajudar eles a gerar novos negócios gratuitamente, assim mesmo, sabe? Assim, vou aproveitar meu tempo livre para ajudar essa galera que não tá sabendo para onde ir e, tipo, dar mentorias ali de meia horinha para segue um caminho, vai por aqui, faz aquilo e tal. Eu fiz 2 semanas disso, liberei, tipo, 3 horários na minha agenda por dia e passava dando consultoria e tal. E aí, nessas conversas, muita gente, tipo, vem pra cá, me atende também, me ajuda, me vende uma consultoria e tal. E eu não tinha nem produto, né? Porque a ideia justamente é ajudar num clima de pandemia. Era essa a ideia, sem cobrar nada, né? E aí eu comecei a ver, tipo assim, caramba, assim, foi um estalo mesmo. Temos uma oportunidade aqui. Tem muitas agências querendo me contratar, né? Obviamente, eu não tenho como, né, ser 20, né, ao mesmo tempo. E não fazia sentido para mim naquela época, né? Se fosse fazer uma movimentação, eu estava muito bem na agência onde eu estava, mas eu pensei, caramba, pode ser um passo bem importante de empreendedorismo e já tenho clientes aqui, tipo, querendo me contratar sem nem ter o serviço estruturado. Porque eu acho que como você, Vinícius, falou no início da conversa, né? Acho que já viram esse valor assim mesmo e é uma dor latente de agências, né? A gente sabe que agências têm dificuldade no comercial como um todo. Então, foi dentro desse movimento, assim, que eu comecei a fechar os primeiros contratos. Em 45 dias, a Bidano já estava de pé, já tinha 5 pessoas contratadas. Já, assim, foi muito engraçado a gente falar sobre isso, porque na época a gente nem tinha um objeto contratual muito claro, né? Era muito, tipo assim, quase uma confiança de contratar a cá do que, tipo, a Bidan na época, que a gente nem tinha a reputação que a gente tem hoje, que a gente construiu nos últimos anos, né? E aí essa relação de confiança foi super importante, porque deu espaço também, né, para que a gente testasse processos, porque ao mesmo tempo, né, que a gente já estava entregando coisas, né, para as agências que tinham nos contratados, a gente estava estruturando uma empresa, né? Então tinha todos os processos ali por trás, né, que precisavam ser pensados, investimentos que precisavam ser pensados em ferramentas, em pessoas, em processos e tudo mais. Então, como eu falo, assim, esse primeiro ano foi muito importante para a gente, com os parceiros que a gente estava, que nos deram esse espaço, assim, de trabalho, de teste, né, que a gente precisou realmente olhar para muita coisa. E ao mesmo tempo, por questão da própria pandemia, que muita coisa estava acontecendo, além da empresa nova, então foi
a gente foi um momento assim de muita aceleração para a Bidan, né? Então a gente amadureceu no nosso primeiro ano que talvez uma empresa vai amadurecer em 5, porque a gente tinha uma demanda tão alta e precisava se organizar tão rápido em relação a tantas coisas que, tipo, precisamos ser muito acelerados. Então foi um ano assim super cansativo, né? Porque muita coisa foi entregue, mas ele deu base para que a gente desse sustentação nos próximos anos com muito mais tranquilidade, com ajustes muito menores em relação aos processos, em relação ao formato de trabalho, né, do que a gente tinha criado, e que deu espaço para a gente ampliar depois o portfólio de serviços, né, e atuação, assim, da própria empresa. Que legal, incrível, incrível. Você vê que quando a ideia é boa, o produto é bom, né, ele simplesmente acontece, porque a demanda está lá e está sedenta por achar pessoas para preenchê-la, né? Então, é bem legal. Dentro da sua experiência, né, com tantas agências, eu vi no seu site, são 16 mil agências hoje que você tem? Não, hoje a Bidana a gente atua, né, com algumas agências no serviço de terceirização comercial, e a gente tem um programa de parcerias, que hoje a gente tem uma base aí aproximadamente de 200 e poucas agências no programa de parcerias. É um trabalho mais orgânico, assim, nesse sentido que a gente realiza. Mas esse número, inclusive, está desatualizado, viu, Vinícius? Porque a gente tinha esse número que era 16 mil, e é um ponto bem importante que eu vou falar agora, que ele era um recorte de um único estudo sobre, tipo, agências, e eram agências digitais. No ano passado, a Cortex lançou uma pesquisa e ela fez um mapeamento de como está o mercado de agências no Brasil, né? E aí a gente vem com um número assustador, porque daí ela incluiu todo mundo, né? Digital, performance, off, eventos, live, enfim, tudo, né? E aí a gente tem um número de 180 mil agências ativas no Brasil. Já 180 mil, né, validados junto com a Receita, por questão ali de KNAIs e tudo mais, né? E já retirando todo mundo que é MEI, né? Quem se encaixa em MEI já não tá nesse. A gente pensou, né, na época onde olhou esse número, não, o MEI tá aqui. Nossa, então Né? é bem maior o número. Exatamente, e aí não, o número, né, não existe, é realmente sem os MEIs, e aí a gente ficou assim, caramba, muita oportunidade para Bidan, vamos dizer assim, mas ao mesmo tempo, quando a gente olha, tipo assim, é um mercado de alta concorrência, né? Então, tipo, isso quer dizer que a gente também teria que colocar muito mais esforço do que a gente vinha fazendo, porque a gente está, se eu atendo aqui, né, vamos dizer hoje, aproximadamente 15 agências com um serviço específico de construção de pipeline para elas, né? 15 conta 180 mil, né? Então, é um trabalho ali que requer, né, tipo, muito mais estratégia, muito mais presença, explorar canais ali diferentes, porque a gente acaba estando ali sendo, né, convidados a repensar o negócio o tempo todo, a olhar o ICP como um todo, né, tipo, o que a gente está entregando, porque senão a gente realmente sai do mercado, né? Então, as agências, por exemplo, né, que têm um hábito já, né, de não ter um comercial estruturado, dentro desse cenário, a chance delas sumirem é muito grande. Né? É muito grande porque, obviamente, quem está na frente, quem está conversando é quem está levando esses leads. Né? E o que dá para as marcas, né, que é um outro problema barra solução, né, que tem a questão do desafio e da oportunidade, para as marcas é muito bom porque ela consegue ter serviços cada vez mais verticais, mas ao mesmo tempo, para ela é legal porque ela corta verbas, né, tipo direcionadas, mas no entanto essas verbas também chegam mais fracionadas para as agências, né? Então antes aqueles projetos que eram de milhões, eram de mils, foi sendo cada vez mais menor e distribuído em cada uma das agências, né? Porque a questão de ter muita agência também no mercado garante ali para eles uma questão de conseguir negociar muito melhor, né? Baixar muito mais o que ele tem de investimento. O risco é que a agência que eu estou contratando, né? Então, de 180 mil agentes, com quem que eu tô contratando? E aí, tipo, a Bidana entra nessa posição de, tipo, beleza, você precisa contratar, tem verba X, mas deixa eu te recomendar uma agência aqui que tem uma estrutura e capacidade de atendimento porque você está buscando com esse investimento e com esse desafio, né? Perfeito. E dentro dessas agências que você trabalha hoje, então, são 250, você falou, né? Você tem agências de todos os tamanhos, todos os níveis, ou você tem um ICP para você que fala agências, assim a gente não trabalha, acima de tanto não, ou abaixo de tanto não? Qual que seria o sweet spot aí do seu público-alvo como agências? Hoje, no programa de parcerias, a gente trabalha com diversos perfis de agências, grande, pequeno, médio porte, diferentes serviços. Então, aqui na Bidana, a gente atende mais de 30 serviços diferentes, né? De fornecedores diferentes. Então, vai desde marketing, comunicação interna, performance, BI, CRM,
né, plataformas digitais, comunicação, digital, inbound, enfim, né, são muitas frentes aí que a gente atua e conecta. Então, obviamente que eu tenho perfis de clientes diferentes, né, tipo de marcas que nos contratam ali para fazer esse match, que ela também vai pegar outras expertises, né, então, tipo, quais são os cases que aquela agência tem. Então, além de ela ter que ser de determinado tamanho e estrutura, tipo assim, qual que é a expertise que ela tem dentro do B2B, dentro do B2C, dentro da indústria de farma, por exemplo, né? Tem várias outras variáveis. O que a gente corta, assim, de agências são agências muito menores, que, obviamente, para a gente transacionar negócios com baixo investimento, né, não cobra o nosso custo minimamente, né? E, obviamente, também quando a gente fala de grandes agências, muito grandes mesmo, né? Aquelas agências que vão criar aqueles projetos acima de 30 milhões ano, né? Porque são bids, né, e concorrências bem mais escassas, assim, nesse sentido, elas acontecem, mas são agências que muitas delas até estão com a gente no programa de parcerias, mas que a gente tem uma demanda, acaba sendo muito menor, no sentido de quantidade de oportunidades, mas ao mesmo tempo, quando a gente entra dentro desses bids, né, dentro dessas concorrências como um todo, são processos de 8, 9, 10 meses, né? Então, são processos muito mais longos e mais, tipo, negociações muito mais complexas, né? Sim, sim, perfeito, perfeito. Bom, pensando aqui em ajudar os empresários, os gestores que vão assistir esse episódio, qual que para você hoje pode ser talvez o fator mais importante, ou talvez os fatores mais importantes que você considera que um gestor, um dono de empresa tenha que considerar quando ele está pensando em contratar uma agência? Bom, acho que o ponto mais importante que a gente sempre fala antes de ir para o mercado de agências é ter clareza do que você está buscando, né? Tipo, ter mais clareza desse desafio. Claro que muitas vezes você vai construir com esse parceiro, mas é ter uma clareza do que você quer contratar, né? Então, acho que isso vai ajudar muito a definir quais são as pessoas que você vai compartilhar esse desafio, né? E ter uma clareza do quanto que você está disposto a investir, né? Porque é importante ter esse norte, né? Para as agências é muito importante, a gente considera muito importante, e para a própria empresa, né? Então, aquela coisa, né? Não dá para construir um mundo, né? Se a gente tem uma verba limitada, mas, tipo, qual que é a verba real para a gente dizer, tipo, conseguimos cumprir esse desafio ou conseguimos escalonar esse desafio ao longo do tempo com mais investimento, né? Então, acho que isso também é super importante, né? Com isso, claro, né? Tipo, sei o que eu estou buscando, sei o perfil que eu estou buscando, e sei também quanto que eu estou disposto a gastar assim, nesse projeto, aí a gente vai olhar para o mercado mesmo de agências. E eu acho que, obviamente, né, o que a gente sempre recomenda, né, tem a Bidan, né, primeiro ponto, pode conversar com a gente, mas fazendo uma contratação direta, né, é muito importante, assim, avaliar mesmo a estrutura dessas agências, né, compreender qual que é o porte, quantas pessoas trabalham, né, dentro dessas agências, no que ela é especialista, né, então, tipo assim, clareza de quais serviços que ela entrega e como ela entrega esses serviços, que ferramentas, que certificações que essa agência tem, então, tipo, né, isso é muito importante quando a gente está falando principalmente do digital, né, então, demanda conhecimentos muito específicos ali também, né, então, tipo, ter certificações, ter alguns selos ali são importantes para garantir, né, um nível mínimo, assim, de entrega, né, e de qualidade, e avaliar muito a questão dos cases, né, então, tipo, quais são os cases, onde que estava o desafio, como que chegou naquele desafio, e a gente, tipo, aqui imputa muito dentro das apresentações comerciais das agências essa visão da construção dos cases com número reais, assim mesmo, né? Porque eu acho que isso ajuda a ter mais clareza, né, em relação a essa contratação das agências e, obviamente, né, pedir contatos, 1 ou 2 contatos para conversar de clientes. Quando a gente está falando aqui de grandes negócios, isso é muito importante, né? Ter esse reforço, ter um conhecimento de mercado, né? Se é uma agência muito conhecida no mercado, entender com quem ela trabalhou e conversar com outras pessoas que já trabalharam com essas agências no passado, acho que é super importante. E óbvio, como a gente sempre fala aqui, né? Uma coisa que depois de, tipo assim, a parte técnica minimamente estiver validada, né, nesse processo, a gente nunca pensa numa contratação a curto prazo, né? A não ser que seja um projeto específico. A gente sempre pensa que uma relação que ela vai ser duradoura. E para que essa relação seja duradoura, é muito interessante que se desenvolva um relacionamento ao longo desse processo comercial, né? Então a gente percebe que muitas marcas contratam também agências com quem elas conseguem trocar mais ideias ao longo do processo, que se sintam mais confiantes nessas conversas, né? Porque se a gente entra duro ali para uma agência, entra mais dura, mais fechada para uma call, né? Às vezes, tipo, a pessoa não sente segurança do outro lado para contratação, né? Então, desenvolver esse lado humano, né? Ele é super importante dentro dessas estratégias, porque são as pessoas que a gente vai se relacionar pelos próximos anos,
né? Então, acho que é bem importante essas avaliações também, e a gente considera bastante isso aqui nos processos que a gente gerencia. Certamente. E aí eu acho que está um desafio das agências, né? A gente, por exemplo, o Studio Yellow, a gente é uma agência premium de branding, web e marketing, e a gente adota também o posicionamento de uma agência boutique, né? Que significa que a gente tem uma estrutura menor, a gente trabalha com menos clientes ao mesmo tempo, mas, assim, é basicamente unânime todos os clientes que a gente trabalha, e já trabalhamos com muitas marcas, né? Desde marcas que estão começando agora, mas que querem começar de uma maneira mais ousada, querem começar de verdade, querem começar profissionalmente, né? Até marcas, né, níveis globais aí que a gente já atendeu. Mas é quase que unânime, que todo mundo que trabalha com a gente fala, meu, eu gosto muito do trabalho, justamente por causa da proximidade que eu tenho, né? No caso, eles falando sobre eu, sobre minha sócia, né? Como a gente é acessível e como a gente está dentro dos projetos e atendendo a conta junto o tempo inteiro. É algo que eu fico até, né, enquanto está todo mundo falando em fazer em conseguir escalar a operação e sair do negócio, o Estúdio Yellow, o jeito que ele foi criado, o jeito que ele está moldado até o momento, é, a minha figura ainda se faz muito importante e é algo que os clientes verbalizam. Falam assim, olha, a gente adora e continua com o Estúdio Yellow, porque eu tenho esse contato com você, porque obviamente eu sou empresário, eu tenho outras startups, né? Tô em 3 países diferentes. Então, obviamente que a carga estratégica e o entendimento, a compreensão sobre a dor, sobre entender o real problema, entender o que eles precisam de uma maneira inteligente, não é simplesmente falar assim, olha, não, você precisa de divulgação, vamos gastar 1 milhão em Google Ads, por exemplo, para fazer uma campanha. Pô, mas se aquela empresa não tem potencial de faturamento para gerar aquilo, isso extrapola ali um benchmark de investimento em marketing, seria muito fácil dar essa sugestão que realmente com uma verba dessa você consegue fazer um barulho enorme no mercado, né? Mas faz sentido para a empresa, não faz? Então acho que essa visão vem muito de um empreendedor, né? E eu acho que aí está o desafio da maioria das agências, porque ter esse contato próximo e ao mesmo tempo escalar, e aí talvez eu esteja enviesado aqui na minha realidade, né? Até por isso que eu estou expondo isso para você para ver a tua visão. Mas ter esse nível de engajamento com o projeto, com a alta gestão da agência, ao mesmo tempo tentar escalar, é uma coisa que eu não. É um paradoxo, né? Você não consegue estar presente profundamente em vários projetos e ao mesmo tempo estar participando de 100 projetos ao mesmo tempo, você não vai ter tempo, né? Claramente, né? Então, assim, óbvio que eu vejo isso como um extremo gargalo em vários negócios, tanto para um lado quanto para o outro, né? A agência que, quando está fechando, o dono ou o comercial sênior ou, né, a equipe mais sênior, mais cabeça, está ali na hora do fechamento, fechou o contrato, cai na mão de uma equipe que não tem o mesmo nível de qualificação, não estou nem falando que é uma equipe desqualificada, mas é uma equipe que não tem aquele level de entendimento e compreensão que o dono, que o gestor ou que as pessoas mais sêniores têm, né? E aí, tipo, o relacionamento parece que muda da água para o vinho, né? Do vinho para a água, desculpa. Então, esse é um ponto importante. E eu acho que é isso mesmo, Vinícius, assim, eu acho que tem esse desafio, acho que é normal, não só no mercado de agências, mas acho que em todos os mercados como um todo, né, quando a gente olha para essas empresas, ainda mais enxutas, né, ou nesses modelos mais startups, existe esse desafio, sem sombra de dúvida, foi um desafio na Bidan também, durante muito tempo aqui, né, e a gente, né, também está encontrando novos caminhos, né, para que isso seja mais efetivo, né, e para que a empresa ganhe mais maturidade, ganhe mais velocidade, mas eu acho que acho que esse ponto, assim, é muito importante quando você está construindo o negócio, né? Definir qual é o tipo de negócio que você quer construir, pelo menos nos próximos 5 anos, né? Então, tipo, dentro dos 5 anos eu estou disposto aqui a participar, né, muito mais dentro desses projetos, mas, tipo, nos próximos 5, quando rever esse planejamento, talvez construir ele um outro caminho, né? E aí eu acho que é importante, né, ter uma visão, assim, de deixar esse filho crescer, né? Ou continuar ali crescendo ali com ele de mão dada, ali também mais presente, né? Acho que nenhum dos caminhos é errados. Eu acho que realmente é só uma questão mesmo de escolha para essa participação. Mas a realidade é que as agências, de uma maneira geral, vivem esse gargalo, né? Tipo, é o CEO que fecha, é o CEO que entra, né, dentro das reuniões,
a conta entrou, como você falou, vai para um outro time esse atendimento, e aí começa, né, o que a gente sempre fala aqui na Bidan, que é onde a relação já começa a se desgastar muitas vezes, né? Porque daí o que foi acordado dentro da proposta não tá acontecendo, porque as pessoas sequer participaram da construção da proposta, né? Quem está às vezes executando, então está entregando uma coisa que não foi o que foi discutido e conversada, e começam os atritos ali de relacionamento como um todo, né? Então, e aí a gente vê os contratos indo por água abaixo, né? E um resultado disso é justamente o que a gente vê de rotatividade de marcas nas agências, né? A média de contratos é no máximo de 12 meses. De fato, antes a gente tinha contratos maiores, né? De 24, de 36 meses, muita renovação, né? Então, tipo, contas que ficavam 5, 6 anos dentro de uma mesma agência, 20 anos dentro de uma mesma agência, e hoje a gente não vê mais isso. Né, porque a gente tem uma alta rotatividade dentro do mercado publicitário, né, nessas cadeiras, principalmente analíticas, digamos assim, né, então, tipo, que é quem executa, né, a operação ali daquelas estratégias, então se perde muita inteligência, né, nos processos e na construção disso, e aí, ao mesmo tempo, né, vai impactando aí, né, os resultados da marca e, por consequência, uma revisão de contrato, uma nova concorrência, uma troca de parceiro. Né? Então é ruim para todo mundo, é ruim para a agência que está perdendo a conta, né? Então, tipo, não investiu bem aí nessa passagem de bastão dentro de casa, né? Como um todo. É ruim para a marca, porque, tipo, né, a gente sabe que dependendo do projeto, em um ano ela sequer está no meio do projeto, né? Em um ano ela nem construiu ali o que ela precisa para aquele resultado, para onde ela está guiando, então impacta bastante, tipo, vai ter uma transição aí, né? Então já a agência já deixa de entregar muita coisa no final, até outra agência assumir, né, mais uns 2 meses, aí ficaram 4 meses no limbo, e aí tenta uma nova relação, né, e quando se vê, se passou mais um ano e as empresas patinam bastante nisso, né, então tenham cuidado dessa relação das agências para pensar na retenção, né, e tem um ponto, acho que muito importante para as marcas, que é justamente, tipo, fazer um processo comercial estruturado. Não é contratar qualquer agência, não é contratar com pressa, né? Não é contratar por preço, né? É contratar realmente ali um processo que ele seja estruturado, que ele seja bem avaliado, para que diminua o risco, né, desse projeto, dessa relação também ser, infelizmente, né, não cumprir os resultados ou, né, ser só mais um parceiro que atrasou, na verdade, algum tipo de resultado, né? E a gente falou sobre né, o que o empresário, o gestor deve procurar, né, o que ele deve pensar na hora de contratar, mas agora do seu ponto de vista, pelo tanto de marcas que você já ajudou e já iniciou processos, ou já acompanhou até mesmo na sua época pela RD, qual que é os principais erros que cometem, que você percebeu na hora da contratação? Bom, na hora da contratação, muitos erros acontecem, na verdade, assim, né? Acho que o primeiro ponto é justamente falta de clareza no que você está contratando. Então, mesmo que a marca, às vezes, ela tem um briefing, né, ela estrutura ali alguma coisa, documenta, mas na reunião, sabe quando o discurso é outro? Ah, mas eu também queria, eu também achava, né? E aquilo, tipo, que queria, às vezes, é o que realmente precisava e não era o que estava no documento. Então, acho que essa questão da falta de clareza e da falta da comunicação interna, né, dentro das marcas, acho que isso impacta bastante nessa contratação. O segundo ponto é realmente essa questão de avaliação técnica das agências, né? Então, tipo, ter um critério de avaliação que você vai ter para validar os pontos ali importantes. E, obviamente, o terceiro ponto seria muito pensar se possivelmente essa agência vai ter um desafio nessa proposta comercial, digamos, avaliar como ela construiu aquele desafio ali, né? Então, tipo, você trouxe o desafio, como que ela chegou, como é que ela pensou, quais serão as pessoas que foram envolvidas no projeto e ver se aquela visão é mais próxima do que você está buscando, né? E realmente não fazer isso por pressa, né? Tipo, como eu falei, dar tempo para a agência pensar, dar tempo para que ela possa construir essa proposta, né? Porque, de fato, quando uma marca chega até aqui para a gente, né? Ou chega na agência, né? Até eu já digo isso para as agências, tipo, chegou uma proposta e quero para amanhã, nossa, não pegue esse cliente, sabe? Não pegue esse cliente, por mais que ele feche com você, não pegue, porque ele nem sequer, né, sentou para conversar, ele não tem compreensão, ele está acelerado ali no processo, você vai trazer um problema para dentro de casa, né? Porque está contratando por algum tipo de pressão e vai contratar por preço,
né? Então, com E certeza, também você está mostra uma falta de planejamento, né? Querendo ou não, é uma falta de planejamento ali de estar levando o negócio a sério e por isso agora ele já tem os deadlines e as prioridades definidas, né? Querendo ou não, isso também mostra uma falta de organização interna da própria empresa, o que inevitavelmente vai mostrar ali nos resultados finais, porque essa falta de planejamento, de organização para chegar até uma agência, claro que a agência vai ajudar, vai organizar na maioria das vezes, porém, é aquele tipo de cliente que você faz um projeto, não, agora o foco é X, aí cria-se todo um planejamento, cria material, aí começa a executar X, gente, agora é Y, aí a agência vai lá, corre, começa a mudar tudo, gente, agora é Z, e aí depois, no final, ainda vira e fala, meu, a agência não tá conseguindo entregar, Exato. porque a culpa é sempre, obviamente, da agência, né, então é uma falta Exatamente. de planejamento. Eu Exatamente. acho, assim, na minha opinião, o erro que as pessoas mais cometem, e aí eu talvez, obviamente, seja por experiência pessoal, ou pelo menos experiência pessoal daqueles projetos que eu vejo que dão errado, eu brinco que é a mesma coisa de você pegar um arco e flecha para alguém e falar assim, olha, eu quero que você acerte o meio do alvo, mas olha, eu tô te dando um arco e flecha que não é dos melhores, eu vou tampar os seus olhos e uma mão tua vai estar amarrada nas costas. E se você não acertar, quer dizer que você não é o parceiro certo. O que eu estou querendo dizer com isso? É aquela agência que chega e fala, meu, eu criei um produto ou um serviço, sei lá, cobro R$ 1.000 por mês para fazer um serviço, tá? Um exemplo hipotético aqui. Então, pô, você tem uma capacidade de gerar mil reais por mês por cliente. Quantos clientes você suporta? 100 clientes eu suporto, né, ao mesmo tempo, com a operação que eu tenho hoje. Pô, então a gente está falando de 100 mil por mês, que já é um valor. Tá, quanto você quer pagar? Eu quero pagar 2 mil para uma agência. Tô exagerando números aqui, tá? Quero pagar, sei lá, 5 mil por mês para uma agência. Você fala assim, cara, você quer fazer um negócio desse com potencial de gerar 100 mil por mês e está querendo dar para a agência um valor apertado que vai fazer ele usar profissionais que não são os melhores do mercado, estratégias que não são as mais elaboradas, ele vai ter que cortar a estratégia, ele vai ter tudo, né? Você começa a murchar o teu assets, né? Os seus recursos, você murcha todos eles para encaixar na verba. Então é onde eu falo, né? Você está tampando o seu olho, está amarrando um braço, mas o alvo continua o mesmo. Eu quero aqueles 100 mil por mês. Né? Então, para mim, hoje, esse é o maior erro dos gestores, dos donos de empresas que estão contratando uma agência, é querer, entre aspas, né? Não é bem assim que eles pensam, mas é querer tirar a vantagem. Porque eu quero achar uma agência que me dê um resultado absurdo por um investimento mínimo. Né? Claro, o mundo, né, assim, é uma ilusão que seria ótimo se existisse, mas na verdade, no final das contas, está falando de pessoas, está falando de relacionamento, está falando de tecnologias, né? Hoje você tem IA, hoje você tem, né, mídia paga, influencers, não sei o quê. Então, para você chegar nesse nível, um estudo, e até mesmo a gente pelo menos faz isso aqui, né? Mas a gente traz para o cliente, olha, no seu segmento é normal que se invista em marketing, comunicação, seja o que for, X%. Entendeu? Quanto que você fatura hoje? Qual que é o potencial de faturamento? Que, entre aspas, não interessa quanto ele fatura hoje, se ele tem potencial de gerar mais, e geralmente é por isso que ele está chamando uma agência, você tem que fazer o cálculo em cima daquilo que você quer chegar. Se você quer faturar 1 milhão por mês e está querendo investir 5 mil por mês, passa a ser uma coisa um pouco irreal, ilusória. A agência que fecha isso não faz ideia do potencial do negócio e por si só ele não consegue entender o que é necessário para chegar nesse resultado, porque se ele aceita esse desafio com uma pressão desse tamanho, de novo, né? Estou estressando números aqui para hipótese, né? Para fazer uma metáfora quase, né? Mas se a pessoa aceita o desafio de fazer isso, quer dizer que ela não sabe o que ela está fazendo. A mesma coisa, fala assim, olha, eu quero que você erga essa barra aqui de 200 quilos e vai lá, você nunca fez academia na vida, eu quero que você erga hoje. Se você erguer essa barra, eu continuo com você. Então o cara fala, beleza, eu aceito. Ele vai lá e ele fica tentando erguer de todo jeito e não consegue. Vai passar 1, 2 meses, o cliente fala assim, a agência não fez. Em vez né, de ter uma clareza desde o começo, de falar, meu, é meio que uma balança, né? Para você ter certo resultado, analise o que está acontecendo em todo o mercado, não só, né, na sua região, mas de uma maneira geral. Analise o seu potencial de faturamento. Fala, tá, se eu quero faturar 1 milhão
e em geral as empresas investem 10% em marketing, né? Então, pelo menos, esses 100 mil tem que estar alocado para isso, porque se eu estiver falando que eu vou fazer isso com 2%, eu estou contando com um milagre. Então, essa clareza é algo que eu trago nas primeiras reuniões, quando o cliente tem um budget, né? Quando ele compartilha, não, esse é meu budget, a primeira coisa que eu faço é a conta do potencial de faturamento, vejo o benchmark, o que o mercado pratica e trago isso para ele. Cara, então quer dizer que todas as empresas estão fazendo isso com 10%, você quer fazer com 2%, pagando menos, tendo piores estratégias, menos equipe menos qualificada. Você acha que isso é algo que tem alguma possibilidade de dar certo? Aí o cara para e pensa, putz, entendi agora o que é uma consultoria e não alguém que está pronto para executar um serviço porque tem um modelo pré-formatado. Quantos posts você quer por mês? Não, quem fala quantos posts você tem que fazer por mês somos nós e não você de acordo com a sua verba, entende? Então, para mim, esse é o número 1, pelo menos como gestor de uma agência, e aí eu estou falando, de Brasil, de Canadá, de Estados Unidos, acontece em todo lugar isso, é a pessoa vir garimpar uma grande, sabe, uma grande oportunidade, uma grande descoberta, eu vou pagar menos e ainda assim vou conseguir aquilo lá. Cara, pode acontecer? Claro que pode, né? Nada é impossível. Mas você vai contar com aquela pequena probabilidade ou você quer fazer um negócio sério e crescer de forma estruturada e fazer um negócio legal? Então vai para o que você realmente conhece, né? Esse seria, para mim, o número 1 que eu sinto do meu lado, pelo menos. É isso mesmo, Vinícius. Eu acho que tá bem alinhado com o que eu trouxe ali antes, né? Tipo, é a clareza né, de quem está contratando, do que ela está buscando e do que ela está disponível a investir, né? Tendo clareza que isso que vai definir ou não o sucesso ali do projeto, para onde ele está mirando, né? Eu acho que esse é um ponto bem importante. Acho que também existe, né, uma possibilidade, digamos, também das agências mudarem um pouco desse cenário que você trouxe, né? Porque, querendo ou não, né, quando uma agência às vezes diz não, existem outras, né, tipo, dizendo muito sim. Então, ele, tipo, beleza, eu tenho aqui 20 mil para investir por mês. Essa agência não quer, porque ela queria 50, mas tem outras 30 aceitando esses 20 para fazer o mesmo escopo. E aí acaba que, tipo, acaba um pouco nivelando o mercado para baixo, né? Enquanto não houver essa consciência das outras agências, né, digamos, de compreender realmente o projeto, saber quanto aquela estrutura, né, aquele desafio custa verdadeiramente, infelizmente a gente acaba, né, boas agências perdendo boas contas e marcas ainda contratando errado, esperando o resultado, né, de uma agência com pouca estrutura, que está massacrando literalmente time e margens para tudo, né, para conseguir fazer aquela entrega e que a gente sabe que ainda não vai conseguir chegar num resultado final esperado, né? Exato. Mas eu não acredito que essa mudança venha do lado das agências. E até por isso que eu estou fazendo questão de expor isso aqui para aqueles empresários que estiverem assistindo, porque para a agência assumir um desafio que fala, pô, talvez ela esteja acostumada a fechar contas de, sei lá, de 5, de 10 mil. Chegou uma conta de 20 mil, ele vai falar assim, cara, eu vou pegar. Nem que eu não consiga exatamente, eu estou supondo um pensamento, né? Nem que a gente não consiga fazer uma coisa, a gente vai dar o nosso melhor e quem sabe dá certo. Então, para a agência, eu não vejo muito que ela tem a perder, e por isso que ocorre essa prostituição de mercado. Por isso que eu quero abrir o olho dos empresários que estão assistindo, dos contratantes, que essa postura tem que partir deles, porque é simples, sabe? Você está comprando um carro, você quer um SUV, sei lá, para a tua família, e aí você faz uma pesquisa de mercado onde todos os carros estão custando, sei lá, 100 mil reais, vou chutar qualquer exemplo. Aí, do nada, você acha um carro que oferece as mesmas coisas, mas que custa, sei lá, 50, 40. Cara, desconfie, alguma coisa tem, porque se estão todos praticando um preço, existe um benchmark daquela média de valores e você achou um muito mais barato, alguma coisa tem. Pode ser que você achou a agulha no palheiro? Talvez, mas é pouco provável, portanto, o seu risco dessa operação é muito mais elevado, o que te traz, né, outros riscos derivados desse primeiro, como desalinhamento de comunicação. Para mim, o pior é o trabalho ok, sabe? O trabalho que é ruim, os gestores percebem rapidamente, troca a agência, manda fazer de novo. O problema é o trabalho ok, é aquele trabalho que, não, tá fazendo, o trabalho tá bom, tá legal, tá ok. Cara, se tá ok, é isso que seus clientes acham também, tá ok. E aí você tá perdendo dinheiro sem nem perceber. Para mim, esse é uma dor silenciosa que muita gente não conhece, que não sabe, não consegue identificar
e está perdendo para a concorrência. Então, quando eu falo com meus clientes, meu, teu site, eu tô satisfeito, tá ok, meu site. Puta, tá ok, é isso, tá ok. Você tem que ter um site extraordinário, você tem que ter um site que vá além, que seus clientes entrem e falem, caramba, essa é a empresa. E não um site que, entendi, tá ok, é mais uma empresa. Então, ou seja, na hora que ele vê o site de um concorrente que é maravilhoso, a chance dele fechar com outro, né? Eu estou dando um exemplo, que é o site, mas isso se manifesta em qualquer etapa da comunicação, né? Na proposta, na apresentação, em tudo, né? Tudo que a agência faz, cada entrega, cada impressão que ela está gerando mostra o modus operandi daquela empresa, né? Então você tem que estar atento a esses detalhes, porque para mim assim, é notório. Tanto que aqui a gente tem um lema que antes de fazer marketing, primeiro a gente cuida, a brincadeira é, primeiro você limpa e organiza a sua casa, depois você chama a pessoa para entrar. Então, primeiro você arruma o seu branding, a sua comunicação, tenha certeza que aquilo que você está comunicando e enviando para os seus clientes, de fato, esteja dentro daquilo que eles querem ver, daquilo que querem escutar, do nível de qualidade que eles esperam, para aí depois você colocar marketing. Porque, óbvio, marketing sempre vai funcionar, a questão é o quanto que você está convertendo em cima do mesmo valor. Então, você está investindo, sei lá, 10 mil por mês com uma comunicação ok, talvez você esteja retornando uma vez e meia, 2 vezes isso. Mas se você tem todo o restante excelente, talvez você vai retornar 3, 4, 5, 10, né? Com o mesmo investimento. Então, assim, é uma questão de você organizar e saber aonde você está pisando e saber, o que eu estou fazendo é uma coisa que, sabe, que é real ou eu estou sendo aquele que está em busca de um milagre, sabe? Eu não gosto dessa ideia da empresa que busca uma agência que vá fazer um milagre. Então, eu diria, com certeza, essa seria a minha recomendação para qualquer empresário que esteja pensando em contratar uma agência. Agora, em 2025, como é que é o trabalho de posicionamento, né, que vocês estão fazendo, de marca mesmo, e como é que vocês estão trabalhando na aquisição de novos clientes? Ferramenta, pessoal, como é que vocês fazem essa rotina de vocês? Bom, a gente, na verdade, passou por um rebrand no final do ano passado, né, com uma agência. A gente não anunciou para o mercado ainda, né, esse anúncio ele vai acontecer em abril de 2025, agora quando a gente faz 5 anos, né, da empresa, junto com uma pesquisa que a gente fez de mercado de agências também, né, então a gente passou ali 3 meses, né, captando resultados. A gente vai lançar um guia de agências 25, 26 para as lideranças de marketing, junto já com com o nosso novo rebrand, né, como um todo, então, e o novo posicionamento também, né? Então, a Bidana, ela sai desse lugar que a gente, né, até então falava muito com agências especificamente, né, sempre vendendo ali com as agências, e a gente realmente se posiciona como uma consultoria especializada, né, na conexão entre marcas e agências, com serviços específicos para atender marcas e serviços específicos para atender as agências, todos eles remodelados, né, então, com estruturas diferentes, com entregas diferentes, com precificações, obviamente, diferentes dentro desse novo reposicionamento, mas porque justamente a gente vai para um lugar ainda mais especialista, né, e ainda mais consultivo nesse processo, né? Então, a gente vai se tornar quase uma consultoria também boutique, né, Vinícius, nesse sentido, porque a gente entende realmente que a gente não tem como atender marcas que não estejam preparadas, nem agências que não estejam preparadas. A gente, né, quer trabalhar ali relações que tenham maturidade e que tenham uma construção, né, nesse processo, um compromisso realmente com o resultado e que entendem que a parte comercial ela é estratégica e fundamental para que esse resultado no final dê certo, né? Então, esse é um pouco do nosso ICP, assim, como um todo, né? Tanto de agências como marcas. Como que a gente faz captação? Bidando, a gente obviamente faz bastante outbound, acho que, né, é o feijão com arroz, eu acho que de todo o negócio, né, necessário. A gente tem uma pessoa dentro da Bidan, né, que ela passa, né, enfim, o desafio dela é buscar essas novas relações com as marcas como um todo, e também, né, a gente, obviamente, participa de eventos, né, a gente faz, né, esse tipo de conteúdo, como a gente está aqui com vocês hoje, né, bastante com marketing. A Bidan, desde o momento zero, investe em PR, né, então a gente trabalha bastante ali a nossa reputação, sempre estou dando entrevistas, sempre participando de podcasts, né, em canais que sejam importantes aqui para a gente também. Além disso, né, eu sou colunista da Economia São Paulo, então, né, eu falo do mercado publicitário, né, tipo, da movimentação dentro desse mercado, e isso ajuda bastante, chegam leads através disso também. E aí é muito essa construção assim, muito de marca mesmo, né? A gente não gera lead
vendendo, né, digamos assim, porta a porta. É realmente uma questão muito de construção de imagem mesmo, de reputação como um todo. Então, eu construo muito conteúdo para LinkedIn, né, o pessoal aqui na Bidan também da mesma maneira. Eu participo de muitos grupos de negócio, né, tipo, a gente investe bastante nisso, né, então eu participo ativamente dentro disso também. Então, a gente entende que existe uma necessidade, assim, de ser múltiplos canais, né, e obviamente que a recomendação sempre é nosso canal mais aquecido, né, então a gente já tem de grandes contas, assim, né, então, por exemplo, né, no ano passado a gente assumiu todas as frentes de contratações e qualificações de agências de Mercado Livre, né, então para todas as frentes. Então, obviamente que a gente não faz o credenciamento, né, das agências do Mercado Livre, mas a gente é responsável, por exemplo, né, por, tipo, chegou um projeto, vamos abrir um bid para contratar as agências e a gente que vai qualificar as agências que vão participar daquele projeto, né? Então, com isso, a gente também já tem outros contratos, né, estabelecidos, e esse ano a ideia é que a gente feche ainda mais contratos, né, em outros modelos também que a gente está estruturando junto com esse reposicionamento, né, também. Então, é um pouco disso, Pri. A gente acredita aqui que realmente, assim, relacionamento é a melhor maneira, construção de marca e de conversas é a melhor maneira de tirar negócio para a gente. É mais demorado, mas é o tipo de lead que é interessante para a gente. Exatamente o nosso caso, para falar a verdade. A gente é uma agência, né, por sermos uma agência premium, a nossa precificação ela é acima do padrão do mercado, vamos dizer assim. E eu já tentei fazer, Google Ads, já tentei fazer, até assim, em 2020, 2021 a gente fez outbound e a gente conseguiu boas reuniões, mas hoje em dia eu sinto que o outbound ele virou meio que o e-mail marketing. Não é que não funciona, mas o pessoal já saca que é outbound, já sabe que é propaganda. Antes não, né? O pessoal achava que era um e-mail, o pessoal, e aí tinha aqueles follow-ups, né? Aquelas drip campaigns, e aí o pessoal realmente ficava meio que assim, culpado de não responder, então você via que tinha uma taxa. Hoje em dia, assim, tá cada vez menos, né, a conversão, o índice de abertura, de clique, etc. A gente Então, fazendo, assim, né? você também sentiu isso ou não? Bastante, obviamente, é por isso que a gente hoje investe em outros canais, né, Vinícius? É uma soma de esforços. Então, a gente tem outbound acontecendo, a gente faz ABM aqui também, né? Então, para as contas que a gente realmente tem interesse. E aí a gente foi investir, né, em eventos, em participação, né? E aí tudo isso faz um grande bolo, mas outbound para a gente ainda dá bastante resultado. Claro, se a gente compara, né, com 2021, 2022, esse resultado ele caiu bastante. Mas, por exemplo, Mercado Livre veio daí, né? Então, tipo, é importante, né, digamos assim, não descartar, mas é muito interessante, tipo, não fazer outbound por outbound, né? Pensar o que você está escrevendo mesmo, né? Eu acho que tem um trabalho de copy muito importante no que você está querendo comunicar, né? Então, se essa comunicação ela for relevante, ela vai chegar na pessoa certa, né? Eu quero agradecer você, Vinícius e Priscila, também pelo convite. Foi ótimo estar aqui, né? A gente também vem para entregar, mas acaba recebendo muito. Então, obrigada pelas trocas, foram muito ricas. Para as agências, né? Tipo, a gente está aqui à disposição, né? Para conversar, para compreender momentos de negócio, para quem quer desenvolver uma estratégia comercial, né? Mais estruturada, mas também tem interesse em participar de concorrências que são geradas aqui pela gente, né? Fiquem à vontade pelo contato. E as marcas também, né? Então, tipo, tem dificuldade de olhar para o mercado, de compreender, né? E fazer uma boa avaliação de agências. A Bidan também continua aqui à disposição. A nossa ideia é facilitar essas relações e que elas sejam também mais justas, mais organizadas, mais consistentes e gerem resultados a longo prazo, né? Então, acho que esse é o nosso convite aqui para ambos os públicos, né? Perfeito. Bom, eu que agradeço a você aceitar o convite, o seu tempo por vir aqui trocar essa ideia. Com certeza foi muito rica. Claramente você é uma pessoa muito inteligente e a empresa está muito bem estruturada, a empresa está sucedendo. Então, parabéns pelo sucesso, parabéns pela iniciativa, parabéns pela coragem do CLT para vir para a cadeira do CNPJ. Eu admiro muito tudo isso, então, kudos, parabéns mesmo. E espero que a gente faça várias outras, né? Claro.